Bom dia a todos. Então, vamos retornar às atividades do 16º Colóquio Habermas e 6º Colóquio de Filosofia da Informação. Agora, pela manhã, a gente tem comunicações coordenadas. Então, a gente tem aqui Carlos Eduardo Dias Loya, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Francisca Linara da Silva Chaves, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Maribel Andrade, Universidade Federal de Pelotas, Marta Pastor da Silva Barreto, Universidade Estadual da Bahia, e Anderson dos Santos Carneiro, também na Universidade Estadual da Bahia, que eles vão falar junto, na mesma fala. E a última pessoa que vai falar é a Richelle Tim dos Passos da Silva, também na Universidade Federal de Pelotas. A primeira fala, então, vai ser do Carlos Eduardo Dias Loya, sobre formação do leitor em esferas públicas na cultura digital, constituição do transleitor no ensino médio. Então, ele é doutorando. Carlos, seu microfone está desligado. Cierto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este coloquio, a este encuentro. Soy Carlos Eduardo Díaz, estudiante extranjero del doctorado en estudios lingüísticos de la Universidad Estadual Feira de Santana. El día de hoy tengo una presentación, una comunicación sobre la formación del lector en esferas públicas en la cultura digital, la constitución del lector, del translector en la educación media. Me acompañan en esta investigación la profesora Úrsula y la profesora Egnan. Por razones de que soy hablante nativo del español, el día de hoy les hablaré en mi lengua materna. Ubicándonos contextualmente en la visión epistemológica del filósofo Habermas, hoy en día discutimos sobre las diferentes prácticas comunicativas en la esfera pública digital. Y a partir de la situación de la pandemia vemos que ha emergido muchas más razones para vincularnos a esta esfera. Sabemos muy bien que la esfera pública, según Habermas, es el espacio donde interactúa tanto la sociedad como el Estado. Por lo tanto, tiene una característica netamente social, donde se interrelacionan ambos elementos, promoviendo la libertad de la expresión, la reunión y la asociación y la participación. En el contexto actual, nos damos cuenta que a partir de las tecnologías digitales, específicamente con los dispositivos móviles, se ha logrado una transformación en las diferentes prácticas sociales. Y esas prácticas sociales se ven involucradas en toda la sociedad. Pero si nos damos cuenta, hoy en día los adolescentes y los jóvenes demuestran ciertas habilidades para el uso y el manejo de estas diferentes tecnologías, que comúnmente lo vemos fuera de la escuela, pero recientemente estamos viendo que las nuevas tecnologías han ingresado al campo educativo, y específicamente en la educación media vemos cómo se han estrechado esos vínculos en las prácticas educativas y pedagógicas dentro de las instituciones educativas. Por lo tanto, las prácticas de lectura en nuestros días han cambiado por completo. Por lo tanto, es una forma de repensar la práctica comunicativa, es decir, las prácticas de lectura bajo estos nuevos contextos. Entonces, a partir de esta comunicación, nosotros nos interrogamos o hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles características son necesarias al lector que transita a todo momento por los múltiples espacios digitales contemporáneos para la construcción de acciones comunicativas a partir de la problematización de pretensiones de validez del discurso
hipertextuales e hipermediáticos. Hay que reconocer que nuestro contexto ha cambiado y que nuestras prácticas han, a partir de las diferentes prácticas transmedia, se han modificado los contextos. Previamente hablamos de alfabetismo, que este término hace alusión en portugués, en español, a lo que consideramos letramiento. El alfabetismo, el letramiento ha cambiado en diferentes formas. Previamente, a nivel de lenguaje, teníamos un texto escrito como soporte mediático con el objetivo de crear lectores críticos. Se hablaba de una dirección de tipo de lectura, siempre de forma ascendente. Siempre se vinculaba a un contexto formal, el rol autoritario del profesor, y siempre se había estudiado desde el área de la lingüística. En cambio, cuando surgen los medios, se convierte en un contexto multimodal, donde hay presencia de medios impresos y audiovisuales. Se crean un consumidor pasivo, es decir, receptor de información. Comúnmente se ve en los contextos formales. El profesor ya se resignifica a ser un mediador de conocimiento y pasa a ser estudiado a través de los aspectos culturales. Finalmente, en el día de hoy, hablamos ya de un alfabetismo transmedia, donde nos encontramos con un contexto totalmente multimodal, con la presencia de redes sociales, de diferentes medios, donde ya no se concibe al individuo como un consumidor, sino que se habla de un prosumidor, es decir, produce y consume al mismo tiempo. De manera crítica, vemos modelos de lecturas de manera interactiva, es decir, bottom-up y top-down. Ya no se habla solamente de los contextos formales educativos, sino también de informales. El rol del docente cambia por completo, ya que se convierte en un traductor cultural, en un facilitador del conocimiento, y ya constituimos este espacio como un estudio desde las diferentes disciplinas, es decir, desde un campo interdisciplinar. Scolari a este tipo de lector lo considera translector, es decir, un lector transmedia es un lector multimodal que debe dominar diferentes lenguajes, sistemas semióticos, desde lo escrito hasta lo interactivo, pasando por lo audiovisual en todas sus formas. Es decir, un translector incluye todo lo que nosotros veníamos trabajando como el lector multimodal, el lector hipermedial, hipertextual. Es decir, el translector abarca toda esa a partir del contexto de la transmedia. ¿Cómo reconocemos nosotros que estamos ante unos translectores? Bueno, es importante saber que un translector no tiene edad específica, pero sí vemos que son personas que usan aplicativos y plataformas digitales para la lectura y para la producción textual, es decir, están en constante uso de las herramientas tecnológicas. Son aquellas personas que leen menos libros y pasan más tiempo leyendo mensajes, WhatsApp, Twitter, Facebook, entre otros. Es decir, se vinculan todo el día con la lectura y la escritura dentro de este tipo de aplicaciones. Y por último, otra característica es que escriben y leen textos en otro formato, es decir, no se enfocan solamente en leer prosa o en leer palabras, sino que se puede leer gráficos, se puede leer imágenes, entre otro tipo de discursos. Scolari, a partir de una investigación que realiza con jóvenes estudiantes de educación media, de educación media particularmente, desarrolla ciertas competencias, o mejor dicho, delibera ciertas competencias transmedia que surgen en ese contexto. Y las clasifica de la siguiente forma: competencias de producción, de prevención de riesgos, de actuación, de gestión individual, de gestión social, las de gerencia, de manejo de contenido, las de narrativas estéticas, y las relacionadas a las media y la tecnología, y las relacionadas a la ideología y a la ética. Es decir, cada una de esas competencias nos permiten reconocer cómo se vincula el individuo con las redes sociales. Y
no necesariamente en el proceso de lectura o se da en el aspecto de producción, sino que abarca otro tipo de dimensiones. Ahora bien, analizándolo desde el punto de vista habermasiano, vemos que la acción comunicativa y la crítica que establece Habermas sobre la acción comunicativa es que precisamente delibera dos tipos de orientaciones. Una orientación instrumental y técnica y una orientación para la comprensión. Una orientación instrumental nos conlleva a una acción estratégica que visualiza el proceso de lectura como un proceso cognitivo, es decir, visualiza la lectura como un proceso de procesamiento de información. En cambio, Habermas plantea la orientación hacia la comprensión en la que se visualiza una acción comunicativa y se concibe la lectura como un proceso sociocognitivo. Es decir, Habermas no hace una clasificación dicotómica en este punto, sino que integra el aspecto cognitivo dentro de la acción comunicativa. Entonces, si visualizamos esta postura ante las competencias que mencionamos, no podemos dar cuenta de que existe una constitución del lector en la educación media, tomando en cuenta qué aspectos. La producción, fíjense que un lector, en el aspecto de producción, el estudiante está en capacidad de crear y modificar producciones escritas, audiovisuales. En cuanto a la prevención de riesgos, considera habilidades que el mismo lector debe reconocer para no suministrar información sobre su privacidad, sobre su identidad. En el campo de la actuación se visualiza el desempeño lector en un contexto específico dentro de la actuación de una tarea que debe estar realizando. La gestión individual corresponde al manejo de información personal, sentimientos, emociones, a diferencia de la gestión social que nos permite la interacción con otras personas, es decir, cómo ese lector se comunica e interactúa con las demás personas. Otra de las competencias corresponde al gerenciamiento del contenido, es decir, saber qué contenido publicar, qué no publicar, en qué contexto se debe publicar y en qué contexto se debe leer. Las competencias sobre las narrativas estéticas nos habla sobre el reconocimiento y la descripción de las diferentes historias que se presentan en la red, pero en diferentes formatos. Es decir, las narrativas estéticas en las que podemos visualizar un libro, un texto escrito y luego lo podemos ver plasmado en una película, lo podemos ver representado en una historieta, lo podemos ver representado en otro formato o en otro contexto que nos permita ver la vinculación o el desarrollo de las habilidades lectoras del estudiante. Para manejar la lectura en este contexto también hay ciertas competencias vinculadas a la media y la tecnología, es decir, el estudiante debe reconocer y manejar los diferentes dispositivos tecnológicos, los diferentes formatos, las diferentes herramientas, entre otras. Por último, también corresponde mencionar las competencias ideológicas y éticas que implican los aspectos legales, el reconocimiento ideológico y el reconocimiento de la utilización de la tecnología con propósitos tanto educativos como sociales. Entonces, a partir de esta postura y a partir de esta posición, vemos que el lector de hoy en día se ha resignificado. Y si lo vemos desde la postura habermasiana, nos vamos a dar cuenta de que existe un lector totalmente crítico, participativo, emancipador, y que ese lector se va a ajustar totalmente a los diferentes contextos. Por lo tanto, sería un lector hipertextual, multimodal, es totalmente consciente y es transformador de su propia realidad.
Hoy en día no solamente visualizamos a un estudiante, a un lector que consume, sino que también produce. Es decir, totalmente como lo define Scolari, hablamos de un prosumidor y eso es lo que hoy en día en la escuela debemos reflejar, de que no solamente debemos enfocarnos solamente en producir o enseñar a decodificar al estudiante, sino a transformarlo para una realidad totalmente crítica. Muchísimas gracias. Bom, agora vamos à fala de Francisca Linara da Silva Chaves, as redes sociais como espaço de contestação pública das escolas de ensino regular. Ela é mestranda. Bom dia a todos, né? Então, inicialmente, eu queria começar agradecendo, né, pela aceitação do trabalho. Eu tive contato com Habermas pela primeira vez esse ano, né, após entrar no mestrado, sob a orientação do professor Dr. Rosaldo. E antes de iniciar a apresentação, né, eu quero pedir desculpa aí por alguma coisa que possa acontecer com relação a barulho, tá certo? Porque eu moro aqui no sítio, então talvez ocorra alguma coisa. O tema, inicialmente, né, é as redes sociais como espaço, aí no caso aí eu só um pequeno errozinho, que é de comunicação pública das escolas de ensino regular. Então, esse tema surgiu após ver o tema que seria trabalhado, né, no colóquio, e a primeira coisa que veio à mente foi justamente trabalhar essa questão das redes sociais voltadas para esse contexto de pandemia, para poder saber como é que essas redes sociais estão sendo utilizadas nessas escolas de ensino regular. Então, inicialmente, é preciso fazer, né, uma contextualização desse período que estamos vivenciando. Então, a pandemia, ela ocorreu, né, está ocorrendo ainda, e muitas pessoas, né, todos nós tivemos que se adaptar a esse contexto, tanto com relação ao nosso trabalho, como também a questão da escolar, né. Então, a escola ela teve que se adaptar a esse contexto da pandemia, mesmo não estando preparada, né, para utilizar essas tecnologias como as redes sociais, né, as plataformas que foram disponibilizadas também pelo Google, como o Google Meet, né, e também o Google Classroom. Então, muitos professores não tinham também contato com essas tecnologias, então tiveram que se adaptar conforme o uso, né, porque não houve tempo de ter uma capacitação para poder estar se utilizando dessas redes sociais e dessas plataformas. E nem mesmo os nossos alunos, né, eles estavam aptos, a maioria, para poder estar se adequando a esse ensino remoto, tendo em vista que nem todos têm acesso à internet e acesso aos meios de comunicação, como as redes sociais, né, através dos celulares, tablets ou computadores. Então, a escola ela passou por uma nova configuração do seu espaço público, passando a se utilizar de maneira constante dos meios de comunicação digitais, incluindo aí as redes sociais e também algumas plataformas. Então, a instituição escolar, ela deixou de receber os seus alunos no seu espaço físico público para poder recebê-los de maneira virtual, né? Então, as redes sociais, elas acabaram sendo transformadas em um ambiente de aprendizagem, onde são divulgadas as ações que são realizadas pela escola e também são realizadas pelos alunos de maneira remota. Então, antes mesmo da pandemia, né, as escolas já faziam utilização desses meios de comunicação, mas não eram tão utilizados como estão sendo agora. Por exemplo, havia uma criação de páginas na internet, né, e essas páginas eram direcionadas justamente para poder estar compartilhando eventos que ocorriam na escola, como feiras de ciência, né, feiras literárias, para poder o público estar sabendo o que é que está acontecendo na escola. E com esse tempo da pandemia, essas redes sociais passaram a ser utilizadas também para poder continuar divulgando atividades, mas também ações que estão sendo realizadas pela escola para que os alunos não sejam tão prejudicados, tendo em vista esse período que estamos vivenciando. Então, muitas vezes são compartilhadas nessas redes sociais fotos das salas, né, onde estão ocorrendo as aulas remotas, assim como atividades que são desenvolvidas pelos próprios alunos, como vídeos e imagens deles realizando atividades. Assim como são divulgadas também fotos dos professores indo até os domicílios desses alunos para poder
atingir também aqueles alunos que não estão tendo contato com o ensino remoto. Então, eles fazem visitas domiciliares para poder estar entregando materiais, para poder estar fazendo acompanhamento desse aluno que não tem acesso a essas redes sociais. E todas essas atividades, elas são divulgadas para que a sociedade, no geral, elas saibam o que é que a escola está desenvolvendo nesse período de pandemia e de aulas remotas, tendo em vista que ocorreram muitos comentários, né, muitos de maneira negativa, acerca desse ensino remoto, afirmando que os professores não estavam trabalhando, né, nesse período. E a gente sabe que o professor ele passou a trabalhar dobrado nesse tempo de ensino remoto. Então, tendo em vista todo esse contexto, né, nós objetivamos, a partir desse trabalho, que é apenas um resumo inicial, então a gente ainda vai estar desenvolvendo esse artigo. Então, nossos objetivos são compreender a importância das redes sociais na disseminação dessas atividades escolares que são desenvolvidas no período de pandemia, né? Como é que essas redes sociais estão contribuindo de maneira positiva para que o aluno mantenha essa relação com o professor e com o núcleo gestor da escola, além de entender de que forma as redes sociais elas contribuem para a aproximação entre a comunidade e o espaço público da escola. Então, antes mesmo da pandemia, será que essas famílias, né, elas já acompanhavam as redes sociais da escola para poder estar sabendo o que é que os seus filhos estavam desenvolvendo, né, e participar dessas atividades? E será que agora, nesse período de pandemia, será que essa aproximação aumentou ainda mais, né? Será que os pais continuam acompanhando os seus filhos, continuam acompanhando as redes sociais para saber quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas, mesmo nesse período de aulas remotas? E para poder desenvolver esse trabalho, a gente vai ter que ter uma base, né, epistemológica, e que a gente vai estar utilizando conceitos que são trabalhados por Habermas, como o conceito de espaço público, que ele vê esse conceito como um âmbito da nossa vida social, né, onde a gente pode estar formando opiniões públicas que são compartilhadas. E nesse caso da escola, né, elas estão sendo compartilhadas por meio dessas redes sociais. E a rigor, essas redes sociais, elas são vistas como um espaço que é aberto para todos, né, assim como o espaço público. Só que nem todos têm acesso a esse espaço, né, tendo em vista que nem todos possuem internet ou possuem os meios acessíveis para poder ter contato com essas redes sociais, com esse espaço. E também a gente vai se utilizar da questão dos meios de comunicação desse espaço público também, que Habermas destaca, né, que são os jornais, as revistas, a rádio, a televisão, e trazendo também para os dias atuais, a gente vê o grande papel da internet, né, por meio dos meios tecnológicos, como os celulares e os computadores, estão contribuindo nesse momento para que essas aulas continuem ocorrendo e para que o professor ele não perca contato com esse aluno mesmo em um período de pandemia como que está sendo vivenciado, né? Apesar de que no início, né, e até mesmo até o momento, ainda ficou um receio por parte dos professores de estar se expondo nesse espaço público das redes sociais, justamente porque a gente sabe que muitas vezes essas redes sociais elas são utilizadas com caráter manipulativo, que Habermas até destaca também, né? Então, por ter esse caráter manipulativo, muitos professores tiveram receio de estar expondo a sua imagem, né, nas redes sociais, como, por exemplo, compartilhando vídeos no YouTube, muitos estavam publicando vídeos lá, ou então gravando os vídeos e disponibilizando em um determinado ambiente para que o aluno tivesse contato. Mas, por causa desse caráter manipulativo, muitas vezes a fala de um professor, ela pode ser retirada daquele contexto ali daquela aula e pode ser compartilhada de uma forma que acabe trazendo aspectos negativos para aquela fala dele, algo que não era o propósito inicial, né? Então, muitos professores também tiveram receio de estar se expondo nessas redes sociais por causa desse caráter manipulativo, com medo de muitas vezes ter a sua imagem compartilhada de maneira negativa, né? E acabar sendo prejudicado. Mas a gente percebe, né, que pelo menos nesse período de pandemia, essas redes sociais elas estão sendo bastante utilizadas e elas estão sendo o principal meio, né? Então foi uma forma de mostrar que essas redes sociais elas também podem estar sendo utilizadas de maneira positiva, desde que com planejamento, né, e sabendo de que forma elas devem estar ali contribuindo para o aprendizado desses alunos.
e acreditamos que até mesmo após, né, o fim da pandemia, essas redes sociais e essas plataformas que estão sendo utilizadas, né, elas vão continuar a fazer parte do cotidiano escolar, tendo em vista que os professores antes eles não se utilizavam tanto dessas ferramentas, até por não terem um contato, né, não terem uma aproximação, não saberem utilizar. Então, esse período de pandemia, ele acabou se tornando uma capacitação, né, para esse professor que foi aprendendo a lidar com esses instrumentos na prática, e que, com certeza, esses instrumentos ainda serão utilizados mesmo com o fim da pandemia, tendo em vista que foram vistos, né, os aspectos positivos que eles podem trazer para o ambiente escolar, para que esse professor ele possa estar acompanhando esse aluno, não só ali dentro da sala de aula, mas também fora dela, assim como ele estava acompanhando no período de pandemia. Então, o propósito, né, desse nosso trabalho, desse nosso resumo que nós submetemos é justamente estar pesquisando quais são, né, as influências que essas redes sociais tiveram nesse período de pandemia e como elas estão sendo utilizadas como um espaço de comunicação entre os gestores escolares, os professores, os alunos e as suas famílias, né? Então, elas estão estabelecendo esses laços, essas relações entre esses envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E acreditamos que eles vão trazer muitas contribuições para o ensino, mesmo após o período de pandemia. Então, de maneira geral, esse é o objetivo do nosso trabalho, né? De maneira um pouco resumida, porque ainda vamos estar desenvolvendo no decorrer até a publicação dos anais. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar compartilhando, e agradeço também ao evento por ter proporcionado esse momento de compartilhamento de experiências e de trabalhos. Então, muito obrigada. Encerro minha fala por aqui. Bom, seguindo com a programação, então agora temos a fala de Maribel Andrade, ela é doutoranda pela UFPEL, ela vai falar sobre racismo estruturante, a máquina de produzir desigualdades e as consequências no desenvolvimento do self do afro-brasileiro. Bom dia a todos, a todas e todes. Como o professor Charles falou, eu sou a Mari Andrade, eu sou doutoranda do curso de pós-graduação em educação pela Universidade Federal de Pelotas. Quero dizer que, mais uma vez, é um prazer poder estar participando do colóquio, triste por ser de forma online, que nos distancia tanto dessa cidade linda que é o Rio, né? Mas é sempre um prazer poder estar compartilhando e aprendendo com vocês. Eu começo me desculpando já, primeiramente porque tive problemas de conexão aqui, e o StreamYard não consigo entrar com imagem, tive que acessar pelo celular, o que vai ter alguns sinais de mensagem no meio da minha fala, me perdoem. E também por estar trazendo um tema que se distancia bastante do escopo do evento. Hoje a minha fala, que eu preparei inicialmente aqui para vocês, traz a questão do racismo estrutural enquanto uma máquina de produção de desigualdade social, né, e as consequências desse racismo estrutural para a construção do self do afro-brasileiro. Bom, então eu vou começando aqui, eu coloco que nos últimos meses nunca se viu a imprensa se reportar com tanta frequência a esse tema. O que será que tem por detrás disso? As emissoras de televisão estão querendo dizer, o que elas estão querendo dizer aos seus telespectadores com tantas reportagens, com tantas matérias ultimamente vistas, né? Será que querem dizer que não existe racismo no Brasil? Só agora que isso começou? Que o racismo no Brasil estava silenciado? A sociedade brasileira resolveu admitir o racismo e parte para o confronto? Ou tudo não passa de mera encenação?
A impressão que se tem em meio dessa enxurrada de matérias sobre o assunto é de que o racismo no Brasil teve seu início recentemente, que estamos presenciando os primeiros casos desse processo. Mas, nesse sentido, cabe ressaltar, num primeiro momento, que racismo não é coisa de negro, é coisa de brasileiro. Podemos dizer tratar-se de um fenômeno social que está intrínseco na sociedade brasileira, que construiu seu patrimônio usando da inteligência e da força das pessoas negras, mão de obra especializada e barata, indispensáveis à construção das riquezas do Brasil. Aqui eu posso fazer um parêntese e dizer que Pelotas é um exemplo disso. O centro histórico de Pelotas é basicamente construído por casarões, né, que quando, na época das charqueadas, né, que o tempo não contribuía para colocar o charque no sol, secar o charque, aquela coisa toda, os escravos, né, os negros, eram levados para a construção civil. E os porões dos casarões aqui do Centro Histórico de Pelotas contam muito dessa história. Bom, ainda que o racismo esteja intrínseco na sociedade brasileira, nunca foi enfrentado na perspectiva de superá-lo. Pelo contrário, algumas pessoas não gostam de falar disso. Outras até dizem que o racismo não existe, quando não dizem que é coisa inventada pelos próprios negros. Mas a gente sabe que o racismo não começou ontem. Trata-se de um fenômeno que acompanha os brasileiros desde que essas terras foram vistas como nação, estando amalgamado na estruturação do Estado a partir de 1822. É um fenômeno notável, sobretudo, na sua forma de atuação, porque é invisível aos olhos dos sujeitos, mas é nocivo, é destrutível no que diz respeito à vida das pessoas negras. Em meio a esse contexto estruturalmente racial da sociedade, é que emerge o self do afro-brasileiro. Pois, segundo George Mead, que é o autor que eu pesquiso esses conceitos de self, de outro generalizado, para defender esta temática, me dá sustentação na minha tese, ele diz que é na socialização com os outros que a identidade do sujeito é construída. Então, diante disso, para que o self do afro-brasileiro possa verdadeiramente emergir, é fundamentalmente necessário, por mais difícil que possa parecer, combater o racismo na sua estrutura. Esse é o importante papel para todos os atores sociais, mas especialmente para a educação. Então, desestruturar o racismo no Brasil não é tarefa fácil, pois existe um tipo de enigma com relação ao problema do racismo. Esse enigma é que quase ninguém admite ser racista, mas o racismo persiste, real e daninho. A maioria dos brancos afirmam não ver cor nenhuma, apenas pessoas, e que estas são julgadas pelo seu caráter, não pela sua cor. Mas não é isso que as estatísticas mostram. Não apenas no Brasil, mas fora dele também. A maioria da classe privilegiada acredita que, se os negros e outros grupos de minorias parassem de pensar no passado e trabalhassem duro e se queixassem menos, particularmente quando o assunto é discriminação racial, todos, independente de cor, poderiam se dar bem. Mas, para além dessas declarações fictícias da classe dominante, perspectivas raciais sombreiam quase tudo no Brasil.
Os negros, minorias de pele preta, estão em defasagem em relação aos brancos em praticamente todas as áreas da vida social. A probabilidade de serem pobres é 3 vezes maior. Segundo dados de pesquisas realizadas, eles recebem 40% menos do que as pessoas brancas, e seu patrimônio chega a 1/8 do patrimônio líquido dos brancos. Com relação à educação, também recebem educação inferior, em comparação aos brancos. Negros latinos têm menos acesso ao poder imobiliário, também, por uma questão de práticas excludentes de corretores e de proprietários de imóveis, pertencentes à classe privilegiada, que limita, desse modo, o acesso destes em muitos bairros das cidades. Negros recebem também tratamento indelicado em lojas, em restaurantes, em shoppings. Enfim, eles são sempre vistos com desconfiança por onde andam. Os negros, segundo ressalta Eduardo Bonilla Silva, no livro Racismo Sem Racistas, eles são alvo de perfilamento da polícia. E a gente no Brasil sabe muito bem disso, né? Que, combinado com o sistema judiciário criminal altamente racializado, garante a sua representação, ou seja, a representação dos negros, entre os detidos, processados, encarcerados e, em muitos casos, pagam com a vida por atos sequer praticados. Os índices mostram isso. Mas eu pergunto, como é possível que exista essa enorme desigualdade racial num país em que a maioria dos brancos afirma que raça não é o mais relevante? Os brancos racionalmente atribuem a alta taxa de pobreza dos afro-brasileiros, por exemplo, como relaxamento da ética de trabalho, a segregação residencial, como resultado de tendências naturais entre os grupos, defendendo que certas misturas não se misturam. Um gato não pode beber leite e uísque ao mesmo tempo. Faço uso do termo utilizado por Bonilla Silva, o racismo da cegueira de cor, uma ideologia que adquire coesão no final dos anos 1960, que explica a desigualdade racial no mundo contemporâneo, como resultante de uma dinâmica não racial. Apenas os mecanismos de prática mudaram, mas continuam focados em manter os negros e outras minorias no fundo do poço. São práticas de um novo racismo, sutis, institucionais, aparentemente não raciais, porém nocivo para a vida das pessoas de pele negra. A ideologia da cegueira de cor, ao invés de fazer uso de xingamentos, faz uso de expressões mais suaves. Essas pessoas também são seres humanos. Eles progridem menos porque não trabalham o suficiente. Essa nova ideologia tornou-se um elemento perfeito para a preservação da ordem racial, ajudando na preservação do privilégio branco, sem fazer alardes, sem apontar aqueles a quem submete e aqueles a quem recompensa. Os brancos enunciam posições que protegem seus interesses raciais sob o véu da cegueira de cor, sem que soem racistas. Enfim, para finalizar, os convido para uma reflexão. Diante de uma esfera pública como espaço racional de comunicação, mas em que o racismo estrutural é vivaz e nocivo, como fica a construção do self do afro-brasileiro? E qual é o papel da educação? Qual é o papel da escola nesse contexto? Muito obrigada. Era isso. Seu microfone está desligado, Charles.
Então, passando à próxima fala, se eu entendi, a Marta que vai falar, eu fiquei um pouco... As pessoas estavam todas aqui na sala, a Marta Pastor de Silva Barreto, da Universidade Estadual da Bahia, também parece que vão fazer uma parte Anderson dos Santos Carneiro e Blaiser Santos de Lima. O tema é racionalidade comunicativa e praxis pedagógica, pressupostos para a formação permanente do professor de educação profissional. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse colóquio. Nós ficamos felizes com a oportunidade de participar desse colóquio virtual, porque para nós se tornou viável justamente porque está sendo via tecnologia, internet, né? Isso é muito bom, nessa esfera virtual. Nosso tema, como já foi dito, é a racionalidade comunicativa e a praxis pedagógica, pressupostos para uma formação permanente do professor da educação profissional. Esse trabalho, esse texto foi produzido a 3 mãos, comigo, com Blaiser e com Anderson, e nós vamos conversar um pouco a respeito desse processo da formação dos professores da educação profissional, né, tentando trabalhar com a superação desse processo das práticas pedagógicas que têm um perfil de reproduzir o conhecimento e que a nossa intenção foi desenvolver uma formação que pudesse explorar um pouco a teoria habermasiana do agir comunicativo, a racionalidade comunicativa, tentando diminuir essa racionalidade técnico-instrumental, possibilitando, através da interação, do diálogo, essa racionalidade comunicativa, tentando fazer com que esses docentes pudessem, através dessa interação e desse diálogo, refletir acerca da formação, de sua formação, portanto, tentando compreender esses processos formativos que influenciam no conhecimento, né, desses docentes, e também na atuação deles, né, enquanto sujeitos de uma opinião pública dentro dessa esfera pública que é a escola. Né. Através dessa teoria do agir comunicativo habermasiana, né, em que nós nos embasamos, nós tentamos desenvolver possibilitar atos formativos e dialógicos que pudessem fazer uma construção crítica, né, uma abordagem crítica com esses professores, para que eles pudessem pensar a racionalidade comunicativa e como ver esse processo de racionalidade comunicativa, né? O Habermas traz a racionalidade comunicativa com seus valores culturais. Esses valores culturais, eles são, vamos dizer assim, interpretados nas suas acessões, mas de forma reflexiva, nós não temos a pretensão de universalizar isso, né? Além disso, esse processo, dentro dessa formação, é uma racionalidade comunicativa com clareza, né? Nossa intenção era trazer isso com clareza, de forma objetiva, reconhecendo a participação do outro, justamente através, né, desse diálogo, dessa interação, para que nós pudéssemos, com essa participação, compreender a problematização dessas pretensões de validade que o Habermas traz, né, dessa verdade, que é o mundo objetivo, né, esse mundo objetivo que nos questiona, né, sobre se são verdadeiros os seus discursos, os seus proferimentos, as suas falas, né, também esse mundo subjetivo, que é a sinceridade, né, traz se esses discursos eles são realmente sinceros, e a correção desse mundo normativo, né, que problematiza o que é dito, se isso que é colocado, ele é legitimado, ele é moralmente válido. E pensando por
por essa racionalidade comunicativa do Habermas e por essa visão do Habermas, nós tentamos desenvolver uma formação através de uma ação comunicativa, né, com uma visão crítico-reflexiva, em que, através do diálogo, através da reflexão, através, né, dessa construção crítica, nós pudéssemos criar um fio condutor que nos levasse, né, a essa dimensão comunicativa do Habermas, nos fizesse compreender, né, como poderíamos concatenar essas ideias desses discursos dos professores que participaram dessa formação, para que eles pudessem compreender essa racionalidade comunicativa e compreender como se organiza isso na nossa forma de ver e de pensar, no nosso exercício diário do nosso cotidiano profissional, do nosso fazer profissional, para que pudéssemos, através desse movimento dialógico, desse movimento reflexivo e colaborativo, pela formação permanente, por uma formação oferecida a esses professores que será permanente, que o meu colega Anderson vai tratar aqui agora, eles pudessem começar a construir uma visão de educação profissional mais voltada para o diálogo, a interação e a crítica desse conhecimento, e não apenas através da racionalidade técnico-instrumental. Nessa perspectiva da racionalidade comunicativa, nós trazemos a nossa reflexão, o nosso estudo, para pensar um pouquinho a educação, um processo de formação permanente do professor. Esse processo de formação permanente, ele vai muito de encontro à valorização dos saberes experienciais, aqueles saberes que o docente constrói no chão da sala de aula, no dia a dia, experienciando a sua prática. E dentro desse processo de experienciar a prática, o que se busca com a racionalidade comunicativa é que esses espaços, né, educacionais, eles se tornem interativos e dialógicos, ao tempo que permita ao professor, né, ao docente, realizar as reflexões críticas e redimensionar a sua própria prática pedagógica, ao tempo que ele também pode descobrir, organizar e fundamentar a teoria, ao mesmo tempo que ele pode construir uma teoria nessas abordagens. Seguindo isso, aí nós temos ainda uma possibilidade, a partir da perspectiva habermasiana, de tornar essa formação algo de tal modo que o conhecimento fundado na utilização da racionalidade, fundado na racionalidade técnica, ele possa, né, ao mesmo tempo ser, entre aspas, superado por uma racionalidade comunicativa. Nesse contexto de formação permanente, com a racionalidade comunicativa, o professor, ele tem possibilidade de partilhar saberes, de realizar diálogo, de refletir sobre a sua prática, bem como sobre a teoria, podendo ter ainda a possibilidade de revisar essa teoria e construí-la novamente. Tem-se ainda a valorização dos saberes experienciais. O professor não é um mero aplicador, não é um mero replicador de técnicas. O professor é um sujeito que produz conhecimento em sua própria prática. Para isso, ele necessita, né, de agir ter a ação, refletir sobre essa ação e, novamente, redimensionada, a ação é aplicada. Dentro desse contexto, surgem novas ações estas, né, que podem reverberar em produção de conhecimento. Com essa ação reverberando, ele tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, né, ter uma ação pautada na reflexão, que nos traz, junto a todo esse contexto, a praxis, especialmente aquela fundada no conceito habermasiano, voltada ao contexto pedagógico, do agir para emancipar e, especialmente, um agir engajado.
assim, né, nós utilizamos como metodologia para desenvolver esse trabalho as sessões reflexivas da Ibiapina, e dentro desse processo das sessões reflexivas da Ibiapina, nós nos apoiamos na Magalhães e na Ibiapina, e utilizamos 4 ações, né, direcionadas para esse processo formativo e dialógico do professor. Né? A descrição, que é aquela que nos leva a questionar e a perguntar o que foi que eu fiz, né? Então, quando nós trouxemos essa proposta, o que foi que eu fiz, o professor se distanciou um pouco de suas ações, né, para poder visualizá-las, tentando compreender as escolhas que ele tinha feito naquele momento. A informação, né, que proporcionou ao professor uma reflexão a respeito dessas escolhas, né, no desenvolver da sua prática, e também relacionou essas escolhas como uma base teórica que sustentavam essa prática, para que ele pudesse perceber a presença ou a ausência dos processos de formação no seu fazer pedagógico. O confronto, que é o momento, o instante dessa reflexão crítica a partir de um quadro sócio-histórico que nós fizemos, né, envolvendo essas ações docentes, que levaram esses participantes a refletir sobre o significado da sua formação, e a reconstrução, que é a construção dessas ações, né, que delinearam um novo fazer docente, uma nova forma de ver, né, construída a partir das relações teórico-práticas, né, dando um novo sentido às ações desse professor. O estudo em tela, ele foi realizado em um Centro Estadual de Educação Profissional no estado da Bahia, né? E esse estudo, ele buscou compreender como a formação do professor colabora para a superação da racionalidade instrumental marcante, entre aspas, em algumas práticas de professores da educação profissional, e, a partir disso, busca-se a superação dessa racionalidade técnica das ações pedagógicas com um fundamento na racionalidade comunicativa. Esse processo formativo, ele tem muito mais um cunho de reflexão e de produção dialógica, de tal forma que a racionalidade comunicativa, aí ela vai ser entendida como uma disposição que as pessoas têm de dialogar em conjunto, né, que busquem entendimentos entre os docentes do círculo de diálogo. E essa racionalidade comunicativa, ela proporciona ainda uma interatividade, né? E essa interatividade pode, sim, ainda facilitar o processo de construção de conhecimento a partir das vivências que os docentes têm no locus pesquisado. Do estudo realizado, nós encontramos algo que nos chamou a atenção e que nos permitiu ter uma conclusão de que o processo reflexivo, bem como o processo fundado processo de formação fundado na racionalidade comunicativa, ele traz uma superação do processo técnico-instrumental que o professor ainda tinha antes de passar por esse processo formativo. E esse processo formativo no que estamos estudando, ele traz principalmente as marcas, né? Os resultados trazem as marcas de uma possibilidade de reconstrução da teoria, uma possibilidade de que o professor, a partir de uma formação permanente, ele possa, sim, reconstruir a teoria que foi anteriormente apresentada ao mesmo, que ele conheça, que ele revise, e que, bem como ele possa, a partir disso, redimensionar a sua prática pedagógica. Por hoje, ficamos por aqui. E para finalizar, a força libertadora da reflexão não deve ser substituída pela propagação do saber tecnicamente utilizável, segundo Habermas, em 2013. Muito obrigado pela participação nesse colóquio, nesse 16º colóquio de Habermas. Bom, vamos à última fala
dessa parte. Então, agora é Richelle Tim dos Passos da Silva, ela é professora e doutoranda na UFPEL, ela vai falar sobre sentidos e significados do diálogo entre escola e família em tempos de pandemia. Bom, um bom dia a todos os presentes. Obrigada pela oportunidade de trazer algumas reflexões para partilhar com vocês e para aprender com vocês, né? De antemão, eu digo que esse trabalho é feito por mim e pela Lúcia. Nós somos colegas e trabalhamos em Pelotas, eu na Federal, na universidade, ela no Instituto Federal, e ambas somos orientandas do professor Jovino Pizzi, o qual nos apresentou esse colóquio e as discussões habermasianas já há algum tempo, e estamos aprendendo e caminhando dentro desta teoria. Bom, então, inicialmente, né, o nosso trabalho intitulado Sentidos e Significados do Diálogo entre Escola e Família em Tempos de Pandemia, ele é um estudo de uma abordagem quali-quantitativa. Ele foi realizado através de uma pesquisa de campo envolvendo 20 respondentes que têm seus filhos em idade escolar de 4 a 10 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas, e que vivenciaram de março até pelo menos outubro aulas no formato online. Nós realizamos, então, um questionário com estes 20 respondentes, construído com 40 questões, entre questões abertas e fechadas, e disponibilizamos, então, para essas famílias no formato online. Destacamos, então, que este questionário não prisou pela identificação de escolas ou pela identificação das famílias. Este trabalho, então, trata de investigar o sentido e o diálogo entre escola e família, e apoia-se nas reflexões da teoria de agir comunicativo habermasiano e de dialogicidade freiriana. Bom, o diálogo é um dos fundamentos centrais na teoria de Paulo Freire. Ele entende a dialogicidade como uma postura, ou seja, é um modo dos seres humanos se transformarem cada vez mais em críticos comunicativos. E esse diálogo, para Paulo Freire, é o momento em que os seres humanos se encontram para refletir sobre as suas realidades e assim também poder transformá-las. A educação para Paulo Freire é comunicação, é diálogo, é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam sentidos e significados. O diálogo, verdadeiro e autêntico, ocorre a partir de sua vida e de sua história. Em Habermas, já temos a compreensão de que é pelo agir comunicativo que é possível pensar em definições diante de situações conflitantes. Essas construídas de um modo cooperativo, ou seja, participantes em situações simétricas de condições de fala e de escuta. Assim também são os envolvidos que compartilham este mesmo mundo da vida. Aí uma fala de Habermas é importante para nós. Ele diz: quando os pais querem educar os seus filhos, quando as gerações que vivem quando as gerações que vivem hoje querem se apropriar do saber transmitido pelas gerações passadas, quando os indivíduos ou os grupos querem cooperar entre si, isso é, viver pacificamente com o mínimo de emprego de força, são obrigados a agir comunicativo. Então, por isso, essa aproximação da nossa pesquisa, tanto no sentido de dialogicidade quanto de agir comunicativo habermasiano. Mas quando falamos em escola, que tipo de escola estamos nos falando, né? Qual a escola que nós estamos nos ocupando dessa intenção de refletir? Nos apoiamos em um modelo de escola decorrente de modernidade, onde um marco histórico das concepções iluministas impôs uma construção de racionalidade de um modelo de ser humano apropriado pelas instituições educativas. Este modelo foi apropriado pelas escolas e, a partir dessa concepção de racionalidade, transforma o ser humano e a razão, e este ser humano num senhor dono da razão, um senhor dono de si, estabelecendo relações prepotentes e dominadoras sobre o mundo.
Esse modelo de racionalidade utilizado na estruturação das escolas, dos seus conteúdos curriculares, da relação professor-aluno, está preso a certas idealizações formadoras de um mundo fechado em si, integrado pelas objetivações de um modelo lógico objetivo. É essa escola que adentrou o espaço das nossas famílias, e com ela, essa hierarquização de saberes, de relações, que antes eram vividas em um espaço escolar. Agora, esse espaço escolar invade o espaço dito privado das casas e emprega toda essa estrutura linguística formada por verbetes e léxicos fortemente empregados na esfera de discussão pública, que é a escola, indo para um centro agora privado. Então, no slide 6, nós vislumbramos as respostas que identificam o ano de ensino e o formato das aulas. São do maternal ao 6º ano, os alunos, né, filhos desses 20 respondentes, e que sua grande maioria tiveram aulas no formato online. Já no slide 7, percebemos que as rotinas desta introdução do modelo escola em nossas casas foram totalmente alterados. E é interessante observar que destes 20 respondentes, a grande maioria, além, claro, das escolas e das crianças que tiveram suas rotinas alteradas, a mãe, a presença da mãe, da mulher, também teve sua rotina alterada. E é ela que, dentro do nosso questionário, manifesta mais dificuldades em lidar com essas transformações. A partir do slide 8, então, a gente vê que nós dividimos esse espaço das respostas em situações de comunicações a partir de como a escola entrou em contato com essas famílias para entender esse diálogo existente antes das atividades do formato online e durante as atividades do formato online. O que nós podemos perceber é que antes do formato online, as escolas entram em comunicação com as famílias no sentido justamente de informá-los de que vão trabalhar no sistema online, mas durante essas atividades, poucos contatos existem para discutir como essas atividades estão sendo trabalhadas, desenvolvidas. A seguir, então, nós identificamos experiências comunicativas, né? A partir do que a gente construiu como questões, nós tentamos encontrar dentro destas respostas, né, sinalizações daquilo que foram percebidas como experiências comunicativas. Então, nós primeiros, né, temos no slide 10, que metade dos respondentes colocam que a escola repassou orientações no sentido de auxiliar essas famílias a como organizar o ambiente de casa para trabalhar questões de aprendizagem. Já no próximo slide, a gente verifica que 70% das famílias dizem que a escola não procurou saber, em momento algum, de condições técnicas da realização deste estudo, ou seja, condições se a família tinha computador de boa qualidade, impressora, para se fosse necessário imprimir alguma atividade para as crianças, ou até mesmo rede de internet para discutir essas questões da virtualidade da educação. Em seguida, a gente verifica que 80% dos respondentes comunicando que a escola não procurou saber dos pais em relação a tempo disponível desse adulto responsável por essa criança para a realização das tarefas da casa. Eu vou passando para vocês esses dados, mas ao final eu faço algumas reflexões. As reflexões mais discutidas, mais analisadas, mais aprimoradas, vai estar no nosso trabalho escrito. Bom, quanto à questão da percepção sobre o relacionamento entre pais e escolas, entre pais, famílias, crianças e a escola ou a professora, é interessante a gente perceber nesses dois gráficos que quando se trata de instituição, a maioria dos pais diz que esse relacionamento é de ruim a bom. Mas quando se trata da pessoa do professor, aquele que tem contato diário com as crianças e com as famílias, ou semanal,
essa relação já é uma relação mais próxima, de mais diálogo, e por isso os pais a entendem, a compreendem como uma relação, em sua grande maioria, ótima. A seguir, a gente analisou, então, momentos de comunicação entre a escola e família. Em que momentos a escola teve esse contato com a família, ou a família teve esse contato com a escola. E o que a gente observa é que ainda está muito relacionado com o mesmo horário, o mesmo perfil de que as crianças estariam na escola. Elas, então, estão em casa da 1 às 5, ou das 8 ao meio-dia, e elas estão em contato, tanto no ambiente virtual, quanto com as suas famílias. Em seguida, né, eu trato as percepções das famílias sobre o empenho da escola. E aqui é muito interessante, né, são várias percepções, mas nós vamos resumir, né, pode passar, por favor, o próximo slide, a uma sinalização de que, sim, não e em parte, a escola aproveita deste momento para abordar num sentido de comunicação, experiência comunicativa, num sentido dialógico, num sentido, né, dessa dialogicidade freiriana. A maioria dos pais se limitam a destacar sim, outros colocam em parte. Reflexões maiores, como eu falei, a seguir. Bom, quanto às nossas análises, por favor, o slide 18. Como que a gente pode dizer, então, que a partir dessas respostas, né, que nós tivemos, nós verificamos ou não essa dialogicidade, esse diálogo, essa comunicação? Primeiro, que há limitações e possibilidades. Isso é um fato que, nesse momento, não podemos desconsiderar, né? Dentro de todas as dificuldades, existem os limites, mas também gostaríamos de entender como possibilidades, né, dessas limitações nos trazerem outras formas de pensar, né? O espaço escolar, como esse espaço público, passa, de certa maneira, a uma ampliação do sentido territorial, a uma ampliação do sentido, né, de como o tempo dedicado às atividades escolares precisa ser repensado. É uma imbricação desse espaço territorial escola com um espaço comunicativo escola-família. Trata-se de vivenciar, nesse momento de pandemia, muito mais visível o espaço público escola como um espaço de situação de fala, compartilhado intersubjetivamente, decorrente de relações intersubjetivas que nascem no momento em que os participantes tomam posição perante os atos de fala dos outros. Percebemos pelas falas dos respondentes que pouco se avançou no sentido de comunicação para ressignificar o espaço da escola a partir do diálogo com famílias. A escola ainda continua muito a imprimir uma marca da sua escola de modernidade e pouco repensa o seu formato, a sua estrutura curricular, o seu sentido de ser e de estar na sociedade. Entendemos que é um cenário novo, que é um momento delicado, onde escola e família confrontam-se nos seus papéis, digamos assim, mas lamentamos que diálogos existentes entre escola e família, no caso, entre os nossos respondentes, né, não foram nesse sentido mais dialógico, de comunicação, de aproveitamento de oportunidade para recriar, para repensar, e ainda mantiveram muito o diálogo no sentido da extensão freiriana, né? Aquele diálogo numa verticalização, num papel de hierarquias, né? Então, no entanto, acreditamos que mesmo dentro dos limites, né, que tivemos, é a partir dessa pandemia que podemos e estamos experienciando uma nova forma de educação, um novo formato, de repensar essas nossas racionalidades, essas nossas formas de educar, para assim repensar também as nossas convivências, as nossas relações, e que sentido e significado essa escola, na atualidade, tem a desempenhar entre nós. Então, muito obrigada. Bom, então chegamos ao final dessa primeira sessão de comunicações, e agora nós teremos um intervalo de mais ou menos 15 minutos para o início da próxima mesa. Eu acho que, bom, agradeço a todos que
que apresentaram as suas comunicações. Acho que foram todos temas bastante interessantes, e acredito que é possível ali pelo chat ou depois por contato fazer questões diretamente aos palestrantes, uma vez que a gente não tem esse espaço para isso aqui, né? Muito obrigado pela participação, pela permissão da utilização desse tempo e espaço para compartilhar um pouco do que estamos fazendo em termos de pesquisa. Bom, Ricardo, eu acho que seria isso, né? Tranquilo. Eu vou deixar aqui já em tela a programação da próxima transmissão, que vai iniciar às 11 horas. O professor André Coelho vai fazer a mediação da mesa redonda Carl Otto Appel, 1922-2017, Contribuições Filosóficas, a apresentação do professor Delamar Dutra, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e, na sequência, a professora Marina Velasco, da UFRJ, vai falar sobre o debate Habermas e Appel sobre a ética do discurso, novos argumentos de Habermas. Então, todos convidados, é só seguir aqui esse mesmo canal, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês esse link que está aqui em tela. Ele vai direcionar sempre para o canal de onde está fazendo as transmissões a partir de agora, do canal do Projeto Arco, que é um projeto que eu coordeno aqui no UFPB, e todas as transmissões vão ser feitas a partir daqui agora. Então, vocês podem até, deixa a sugestão, bem youtuber agora, né, nesse mundo atual, pedir inscrição de vocês para o canal, que daí sempre que a gente for entrar ao vivo, vocês vão receber a notificação aí no computador ou no aparelho celular de vocês. Tá joia? Então, muito obrigado a todos, parabéns pelas apresentações e até breve no restante da programação desse 16º Colóquio Habermas. Um bom dia.